Olá, meus caros, dando continuidade à nossa tentativa, acredito que com grandes detalhes, minúcias, extremamente importantes, extremamente relevantes para o seu aprendizado e não errar a questão de prova, tudo bem? Então trouxe aqui uma exceção à teoria objetiva, à teoria dualista ou realística, em que a punição da tentativa é igual ao crime consumado. A punição da tentativa é igual à consumação. Na tela. Trouxe então exceções à teoria objetiva. Um exemplo em que é adotada a teoria subjetiva. Um exemplo aí que é adotada a teoria subjetiva. Evasão mediante violência contra a pessoa, nosso 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso. Perceba que o delito traz a consumação e a tentativa conjuntamente. Ou seja, a pena será a mesma para os dois. Interessante que nesse caso do 352, eu não preciso me utilizar do 14, inciso 2. Eu não preciso da norma penal de extensão. Aqui no 352, no caso de tentativa de evasão, a adequação típica é direta e imediata. Eu não preciso de norma penal de extensão, porque o próprio tipo penal prevê a tentativa. O homicídio não, só prevê matar alguém, não existe previsão do tentar matar alguém. Tá? Não existe previsão do tentar matar alguém. A previsão é do matar alguém. Existem doutrinadores que chegaram a entender o seguinte, olha, na verdade, o certo seria, pelo princípio da legalidade, prever todos os crimes consumados e os tentados, ter previsão legal do tentado, assim como há do culposo, né? Homicídio, matar alguém, parágrafo 1º, se o crime é tentado. Aí teria lá uma previsão da tentativa. O que o legislador preferiu? Ao invés de colocar a tentativa em cada delito, ele colocou uma fórmula genérica na parte geral. Uma norma penal de extensão na parte geral. Tudo bem? No artigo 14, inciso 2. E o parágrafo único que traz a punição. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Então, nosso 352 é uma exceção à teoria objetiva. Então, o 352 é uma exceção à teoria objetiva. A adoção aí de teoria subjetiva. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano, tanto para aquele que se evade usando de violência contra a pessoa, é um delito que não cabe aqui a grave ameaça, tá? É a fuga do preso mediante violência contra a pessoa. Não vale aí a grave ameaça. Ou a tentativa de fuga do preso usando de violência contra a pessoa. Ok? Qual é o critério adotado para a diminuição da tentativa? Qual é o critério adotado para a diminuição da tentativa? Como é que eu sei que vai diminuir? Assim, qual é a diminuição? A diminuição é de 1/3 a 2/3, ok? Essa é a causa de diminuição da tentativa, é uma causa de diminuição de 1/3 a 2/3. Na prática, diminui-se quanto? Ou vai diminuir 1/3, ou vai diminuir metade, ou vai diminuir 2/3. Ou diminui 1/3, ou diminui metade, ou diminui 2/3. Eu já percebi a sua mensagem, tá? Acabei de receber aqui a sua mensagem. É 2/3. Não é 2/2. Em 2/2 é igual a 1/2, né? Então, ou diminui 1/3, ou diminui metade, ou diminui 2/3. Interessante aqui você pensar o seguinte, o que é melhor para o agente? É melhor uma pouca diminuição ou uma diminuição grande? 2/3 é mais do que 1/3. Metade, 1/2, é maior do que 1/3, tá? 1/3 é 33%, metade é 50%, 2/3, 66,67%. Tudo bem? Então, ou diminui 33,333, ou diminui 50, ou diminui 67, 66, 66, dízima periódica. Ok? Então, metade é maior do que 1/3. E 2/3 é maior do que metade. Tranquilo? Então, aplicar uma diminuição de 2/3 é melhor para a gente, porque eu estou diminuindo mais. Eu estou diminuindo mais. Vamos supor aqui, pode colocar na tela, vamos supor que o agente ele tenha sido condenado por homicídio simples a uma pena de 6 anos. A pena mínima do homicídio é 6.
Só que esse homicídio foi tentado. Foi uma tentativa de homicídio simples. Aí será aplicada a ele uma causa de diminuição. Ou eu aplico 1/3, ou eu aplico metade, ou eu aplico 2/3. Ok? Então, a pena que foi chegada lá, a pena provisória, chegou 6 anos, que é a pena mínima. Eu não teve aqui nenhuma agravante, nenhuma circunstância judicial desfavorável, chegou no 6. Aí vou aplicar a diminuição de pena agora. 1/3, metade, 2/3. 1/3 de 6 anos é 2 anos, vai cair para 4. Metade de 6 é 3, vai cair para 3. 2/3 de 6 é 4. 6 menos 4 cai para 2. Então, ou ele vai pegar 4, ou 3, ou 2 anos. Professor, na prática é muita diferença, sim. 2, 3 ou 4. Pode dobrar a pena, né? 2, 3 ou 4. Então, na prática é muita diferença, sim. Uma diminuição de 2/3 é uma diminuição muito grande. De 6 cai para 2 anos. Uma diminuição de 2/3 é uma diminuição muito grande, é um benefício muito grande. 1/3, metade ou 2/3. É porque de 1/3 a 2/3. Então, ou é 1/3 ou metade a 2/3. Qual é o critério? Agora sim você entende. Qual é o critério para você diminuir 1/3, metade ou 2/3? Para a gente ir para 2, 3 ou 4 anos? O critério é a proximidade da consumação. O critério é a proximidade da consumação. Quanto mais próximo da consumação, menor é a diminuição. Quanto mais próximo está da consumação do delito, a diminuição por agente tem que ser menor. Logo, é ruim para ele uma diminuição menor. Por que é ruim? Porque está mais próximo da consumação. Se está mais próximo da consumação, eu diminuo menos. Tudo bem? No direito, você não precisa se preocupar com matemática, tá? Não precisa. Quanto mais próximo da consumação, menor é a diminuição e maior é a pena. Se menor é a diminuição, maior é a pena. Então, quanto mais próximo da consumação, maior a pena do agente. Tudo bem? Maior a pena. Então, você não precisa se preocupar em dizer, olha, temos uma regra aí diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A doutrina vai dizer que é uma regra diretamente proporcional. Entre o iter criminis, o caminho para se chegar à consumação, e o critério para a diminuição de pena. Temos aí uma regra diretamente proporcional. Depende do olhar do agente, né? Pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Quanto mais próximo da consumação, maior é a pena, diretamente proporcional. Quanto mais próximo da consumação, menor é a diminuição, inversamente proporcional. A mesma coisa, dá no mesmo aqui. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Então, para você ter uma ideia, ó, eu tenho aqui o início da execução. Eu tenho aqui a consumação. Consumação. Consumação, qual é a diminuição de pena dele? 0. Diminui nada. Vai responder sem a diminuição da tentativa, né? Então 0 não diminui nada. Ok? Próximo da consumação, diminui 1/3, diminui metade, diminui 2/3. Então essa é a ideia. Ok? Essa é a ideia. Caminhou na execução, quanto mais próximo da consumação, vai diminuindo aí o quantum de diminuição de pena. Eu vou diminuir menos, e ao diminuir menos, a pena será maior. Tá? E ao diminuir menos, a pena será maior. Então aqui, ó, pegando o critério dos 6 anos, tá pegando o critério dos 6 anos, crime tentado, eu teria aqui maior diminuição, 2, 3, 4, e aqui seria o 6, né? 6 anos. Por que 6 anos? Porque não teve tentativa ali, consumou, né? Então não se aplicou a diminuição de pena. Então 2, 3, 4, 6. Está vendo que a pena vai aumentando? A pena vai aumentando porque você vai diminuindo o quantum de diminuição. Você vai diminuindo o quantum de diminuição de pena. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então com isso você aprende o critério para diminuição da pena. O critério para diminuição da pena.
Classificação de alguns tipos de tentativa, espécies. Vamos diferenciar a tentativa perfeita da tentativa imperfeita. Tentativa perfeita da tentativa imperfeita. E para isso, mais uma vez, utilizaremos o iter criminis, o caminho do crime. Mais uma vez, utilizando aqui o iter criminis. Ok? Tenho tentativa, início de execução. Tá? Eu tenho aqui a execução de um delito. E aqui a consumação. Ok? Para ficar fácil para você, ó. Tentativa imperfeita. Tentativa perfeita. Ok? Só com a visualização gráfica já ajuda muita coisa, tá? Só com a visualização gráfica já diferencia para você tentativa imperfeita da tentativa perfeita. Mas vamos conceituar, vamos explicar, né, o que seria tentativa perfeita e tentativa imperfeita. A tentativa imperfeita ou inacabada, imperfeita ou inacabada, é aquela em que o agente não conseguiu exaurir seus atos executórios. Ele não conseguiu praticar todos os atos executórios. Lembrando que atos executórios, pela teoria objetivo e individual, é de acordo com o plano do autor. É conforme o plano do autor. Então não venha me dizer que 2 tiros é tentativa imperfeita, porque pode ser que não seja. Depende do plano do autor. O autor tinha o plano de dar 2 tiros. Deu os 2 tiros e foi embora. Se a tentativa é perfeita ou imperfeita? Perfeita. Ele deu o que ele praticou tudo o que ele ia praticar. Na tentativa imperfeita, o agente não consegue praticar tudo aquilo que ele veio praticar. Ele não consegue executar tudo aquilo que ele veio executar. Então ele veio para dar 10 tiros, ele deu um só e ele foi interrompido. A vítima conseguiu fugir, a polícia chegou, alguém segurou ele. Isso é uma tentativa imperfeita ou inacabada. Ele não consegue praticar todos os atos executórios. Conforme a teoria objetiva individual, depende de seu plano. Então, um tiro é perfeito ou imperfeita? Depende do que o agente planejou. Depende do que o agente planejou. Professor, você acha que alguém vai planejar dar um tiro só? Sim, atirador de elite, ele planeja um tirinho só. Tá? Tem lá uma autoridade e fala, eu vou dar um tiro, vou acertar aquele um tiro, é só isso que eu vou fazer, mais nada. Ele coloca só uma munição, ele é tão confiante que ele coloca uma munição só, ele nem tem outra, só tem aquela. Não, essa aqui vai ser certeira, acabou. Aqui eu vou matar lá a autoridade, distância, eu sou atirador de elite. Ele dá um tiro, pum, acerta, a autoridade não morre, ele vai embora. Tentativa perfeita ou imperfeita? Perfeita! Ele praticou tudo aquilo conforme o seu plano. Todos os atos executórios. Então, falar que um tiro é imperfeito está errado. Tá? Depende do caso concreto. Tudo bem? Depende do caso concreto. Então, diferenciando mais uma vez, tentativa perfeita é aquela em que o agente pratica todos os atos executórios, mas mesmo assim o delito não se consuma. Tentativa imperfeita é aquela em que o agente não consegue praticar todos os seus atos executórios. Tentativa imperfeita, também chamada de tentativa inacabada. Tentativa perfeita, também chamada de tentativa acabada. Crime falho ou delito frustrado. Tudo bem? Tentativa perfeita, tentativa acabada, crime falho. É crime, né? Tentativa é um crime. Crime falho ou delito frustrado. Perfeito? Sempre gosto de diferenciar, mais uma vez, pode colocar na tela, teoria da forma de ensino de associação diferenciada, o crime falho do quase crime, né? Sempre gosto de colocar aqui conjuntamente o quase crime. Crime falho é tentativa acabada, perfeita. Quase crime é crime impossível. É crime oco. Ok? Quase crime é crime oco, é crime impossível.
Crime falho é crime, é tentativa perfeita ou acabada. Perfeito? Tranquilo? Interessante que os conceitos de tentativa imperfeita ou tentativa perfeita, elas têm relação com o critério de diminuição de pena. Na tentativa imperfeita, a diminuição de pena será maior do que na tentativa perfeita. Na tentativa imperfeita, normalmente o agente ficou longe da consumação. Se ele ficou longe da consumação na tentativa imperfeita, a diminuição de pena será maior do que a tentativa perfeita, que ele ficou próximo da consumação. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, vamos adiante, vamos lá. Tentativa cruenta e tentativa incruenta. Tentativa incruenta e tentativa incruenta. A tentativa cruenta, também chamada de tentativa vermelha. Também chamada de tentativa vermelha. A tentativa incruenta, também chamada de tentativa branca. Muito comum aí você ver na prática o termo tentativa branca. Professor, qual é a diferença da tentativa vermelha, cruenta, ou tentativa branca, incruenta? Macete aí para não esquecer. Tentativa vermelha, você vai lembrar do vermelho do sangue. Cruenta, crueldade, sangue, vermelha. Então, na tentativa vermelha, você lembra do vermelho, da crueldade do sangue. Ou seja, a tentativa vermelha é aquela que há lesão ao bem jurídico tutelado. Aquela que é uma lesão direta ao bem jurídico tutelado. Essa é a tentativa vermelha ou cruenta. Tentativa branca ou incruenta é aquela em que não há efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Eu atirei, mas eu errei o tiro. Se eu errei o tiro e não acertei no corpo da pessoa, não saiu sangue. Logo, é tentativa incruenta ou tentativa branca. Logo, é tentativa incruenta ou tentativa branca. Tudo bem? Acertei o tiro, saiu sangue. Tentativa cruenta ou tentativa vermelha. Errei o tiro, não saiu sangue. Tentativa incruenta ou tentativa branca. Só um detalhe. Não se confunde com os conceitos de tentativa perfeita e tentativa imperfeita, tudo bem? Alguns costumam falar, a tentativa imperfeita é a tentativa branca. A tentativa perfeita é a tentativa cruenta. Não, os conceitos não se confundem. Professor, o agente veio dar 10 tiros. Ele deu um tiro só, pegou no braço. Tentativa perfeita ou imperfeita? Imperfeita. Inacabada. Branca ou cruenta ou incruenta? Cruenta, saiu sangue. Houve efetiva lesão. Então é um caso de tentativa imperfeita, inacabada e cruenta, vermelha. Então nem sempre a tentativa vermelha será a tentativa perfeita. Tudo bem? Os conceitos não se confundem. São duas classificações distintas. É isso que eu quero que você saiba. São duas classificações distintas. Tudo bem? É muito comum que a tentativa vermelha e a tentativa branca, elas diferenciem, elas se adequem aos momentos de aplicação de arrependimento eficaz e desistência voluntária. Porque na tentativa branca, o agente não acertou ainda, não provocou lesão ao bem jurídico. Aí ele desiste de prosseguir. Perceba que deixa de ser uma tentativa branca, né? Deixa de ser crime tentado. Aí ele desiste de prosseguir. Aí é desistência voluntária. E o arrependimento eficaz é quando ele já provocou uma lesão capaz de consumar o delito e ele impede o resultado. Normalmente é uma tentativa vermelha. Porque ele já provocou uma lesão capaz de consumar. Aí ele vai lá e impede, ele leva ao hospital. Então deixa de ser tentado e vira arrependimento eficaz. Tudo bem? Tranquilo? Podemos prosseguir? Na tela, vamos adiante, vamos lá. Muito bem. Então você aprendeu aí os conceitos de tentativa perfeita, que é igual a tentativa acabada, crime falho, delito frustrado, que não se confunde com quase crime. Crime falho não se confunde com quase crime. Quase crime é crime impossível, crime oco. Tentativa imperfeita inacabada, tentativa cruenta ou vermelha, tentativa incruenta ou tentativa branca. Tentativa inidônea. Vamos diferenciar, na verdade eu já até falei isso aqui para você, né?
Qual a diferença de tentativa idônea e tentativa inidônea? Tentativa idônea e tentativa inidônea. A tentativa idônea é a verdadeira tentativa, aquela que é capaz de chegar à consumação, mas não chega, por uma circunstância alheia à vontade do agente, mas ela é capaz de chegar. Tentativa idônea, eu aplico a diminuição de pena. A tentativa inidônea é aquela tentativa em que o agente jamais conseguirá chegar ao resultado. É o tipo de tentativa em que o agente jamais conseguirá chegar ao resultado. Para essa tentativa inidônea, ela não será punida. Será uma tentativa impunível. Tá? A tentativa inidônea é uma tentativa impunível, mais conhecida como crime impossível. Tudo bem? Então, uma vez caiu em prova a seguinte frase. Crime possível é uma tentativa impunível. Ponto. Certo ou errado? Tá certo. Muita gente falou que estava errado. Não. Crime possível é uma coisa, tentativa é outra. Não. O crime possível é uma tentativa impunível. Tá? O crime possível é uma tentativa impunível. Tudo bem? Na tela. Tentativa inidônea é o crime impossível, que é uma tentativa, crime possível é uma tentativa impunível. E o que é a tentativa abandonada, que eu posso chamar aqui também, não é a mesma coisa, mas é muito próximo aos conceitos, tentativa qualificada. Não vou diferenciar, não. Vou tratar como sinônimo. Tentativa qualificada e tentativa abandonada. Tentativa qualificada e abandonada não são casos de tentativa. O agente não responde por tentativa. São os casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz são chamados aí de tentativa qualificada e tentativa abandonada. Ou seja, não é crime tentado. Tudo bem? Não serão casos de crimes tentados. Tentativa abandonada e tentativa qualificada serão desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Perfeito? Pode cair na prova e confundir também. Vamos adiante. Infrações que não admitem tentativa. Tá? Infrações que não admitem tentativa. Na verdade, não seria correto dizer infrações que não admitem a tentativa, porque algumas admitem, só não será punida, por exemplo, contravenção penal. Então, na verdade, isso aqui é uma adaptação. Aquelas infrações que ou não se admite, ou não são possíveis, ou são possíveis, mas eu não vou punir. Ou a tentativa ela é admitida, mas eu vou punir igual à consumação. Ou seja, tem tentativa, só não vou aplicar o artigo 14. Ou seja, a tentativa é punível igual à consumação. Então, isso aqui é uma adaptação. Tudo bem? Isso aqui é uma adaptação. Perfeito? Mnemônico. Aqui eu me utilizo de um mnemônico e a maioria dos professores se utilizam de mnemônicos. Eu me utilizo de um mnemônico interessante, que alguns utilizam. Às vezes a gente cria mnemônico, você vai ver, outro já criou, né? Então, só que não existe direito autoral para mnemônico, então eu posso utilizar. É o mnemônico do Chope. Chope eu acho fácil, né? Fácil de lembrar, fácil de decorar. Pode colocar na tela. Chope. Então, é só lembrar do Chope. Infrações que não admitem tentativa. Lembra do Chope. Lembrando que o C é 3 vezes, é C ao cubo. O C é 3 vezes. Aí você lembra do Chope. C 3 vezes. Contravenções penais, crimes culposos e crimes condicionados a um resultado. H de habituais. O de omissivos próprios. U de únio subsistente. P de préter-dolosos. E E, crimes de empreendimento ou de atentado, que é sinônimo. Atentado ou empreendimento. Aí você lembra de todas as infrações que não admitem tentativa, é uma forma de dizer, né? Forma de dizer. Mais uma vez, 3 vezes o C. Contravenções penais, culposos e condicionados a um resultado. Habituais, omissivos próprios, únio subsistente, préter-dolosos e empreendimento. Professor, não consegui pegar. Calma, tá a lista aqui para você. Culposos, contravenções penais e condicionados.
Então, crimes culposos, contravenções penais e crimes condicionados a um resultado. Crimes culposos não admitem tentativa, salvo... Então, a cada um desses aqui eu vou fazer comentários que podem aparecer em prova, tá? Crime culposo admite tentativa? Não, não admite. Alguns doutrinadores entendem a possibilidade da tentativa na culpa imprópria, que é a culpa por assimilação, culpa por extensão ou culpa por equiparação. Tá? Culpa imprópria admitiria a tentativa. O crime culposo, propriamente dito, ele é um crime material, ele depende do resultado, ele não admite tentativa. Tudo bem? Contravenções penais. As contravenções penais, elas admitem a tentativa faticamente, no fato. No fato, é possível a tentativa. No mundo real, é possível a tentativa. Mas, juridicamente, ela não será punida. O artigo 4º da Lei das Contravenções Penais diz que a tentativa não será punida. A tentativa de contravenção penal não será punida. Aí você coloca aqui no rol de infrações que não admitem tentativa, a contravenção penal. Tudo bem? Terceiro C, crime condicionado a um resultado. O crime condicionado a um resultado é aquele crime que depende da ocorrência de um resultado para que ele exista. Tínhamos, olha só, interessante, ó, tínhamos o exemplo da instigação ao suicídio, a participação em suicídio. Então, na antiga participação em suicídio, o agente, ao participar de um suicídio, não tinha crime. O crime só passava a existir quando ele participava e o agente praticava o suicídio. E desse suicídio saía ou a morte dele, ou da tentativa desse suicídio saía lesão grave. Aí o partícipe respondia, 122. O delito do artigo 122, ele foi alterado. Tá? Hoje é participação em suicídio ou em automutilação. E não tem mais essa de que só vai existir se o agente consumar o suicídio ou sair lesão grave. Não. Hoje a conduta de participar já é crime. É o caput de 122. E os parágrafos vai dizer, olha, se o suicídio ocorrer, morte, né, ou da automutilação ocorrer morte, qualificado. Se vier lesão grave, qualificado. Então, o 122 não é exemplo mais de crime condicionado a um resultado. Temos o exemplo da omissão de cautela. Então, a omissão de cautela é um crime condicionado a um resultado. Porque ele só existe se o resultado acontecer. Ele é condicionado ao resultado, que é o apoderamento da arma pelo menor de 18 ou deficiente mental. Se ele não se apoderar, não tem crime. Logo, se não se apoderar, não tem crime. Se apoderar, tem crime. Cabe tentativa? Não. É condicionado a esse resultado. Crimes condicionados, não cabem tentativa. Tá? Crimes condicionados ao resultado, não cabe tentativa. H, do Chope, crimes habituais. Crimes habituais é aquele que, normalmente no verbo, tem lá um exercício de uma atividade. O agente ele precisa exercer uma atividade para que tenha um crime. Então, a doutrina clássica vai dizer o seguinte, olha, se exercer uma atividade, um ato não é crime. Um ato não é crime. Só tem crime quando ele exerce uma atividade. E não tem como tentar exercer uma atividade, não cabendo a tentativa. Uma parte da doutrina entende que é possível a tentativa em crime habitual. Não é majoritária. Dizendo o seguinte, olha, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, crime habitual. É cabível tentativa? Essa parte vai dizer, cabe. Por exemplo, o cara, ele não exerceu a medicina, mas ele deu panfletos para muita gente. E essa galera tá lá, uma fila gigantesca na frente do consultório dele. A polícia chega e prende ele. Ele exerceu a medicina? Não, mas é inequívoca a intenção dele de exercer, porque ele entregou o panfleto, tem fila lá, então seria uma tentativa de um crime habitual. Tudo bem? Exceção. Regra, não cabe tentativa em crime habitual. Tá? Não cabe tentativa em crime habitual. Continuando, crimes omissivos próprios. Crimes omissivos próprios se consumam com a simples omissão. Omitiu tem crime, não omitiu não tem crime. Crimes omissivos próprios não cabem tentativa. Crimes omissivos impróprios cabem tentativa. Tá? Crimes omissivos impróprios cabem tentativa. Crimes unissubsistentes, não confunda com unissubjetivo. Crimes unissubsistentes são aqueles que se consumam com um ato. Praticou o ato, tem crime. Não tem como eu fracionar o ato. Então não tem como fracionar a execução. Por isso que não cabe tentativa. Porque o que é fracionar a execução? Eu consigo praticar atos que depois vai consumar. No crime unissubsistente, é um ato já consumou. Exemplo, injúria verbal. A injúria verbal, ou você a pratica ou não pratica. Não cabe tentativa em injúria verbal. É um crime unissubsistente. Continuando no Chope,
crimes pré-ter-dolosos. Crime pré-ter-doloso é aquele que é o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Por ter um elemento culposo aqui no consequente, não caberia a tentativa por causa desse culposo, porque não cabe tentativa em crime culposo. E, por último, crime de atentado, pode colocar na tela, crimes de atentado ou empreendimentos, nosso E aqui. Crimes de atentado ou empreendimentos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se vai estar aqui. Está aqui. Crime de atentado ou de empreendimento. Nos crimes de atentado ou de empreendimento, não significa que não caiba a tentativa. Cabe. Só que a tentativa é igual à consumação. O exemplo lá da evasão do preso. Basta a tentativa para consumar. Então eu não aplico o instituto da tentativa. Porque o atentar, o empreender já é crime. O próprio empreendimento já é um crime. O próprio atentado já é um crime. Crime de atentado ou de empreendimento, a própria tentativa já é crime. Logo, não cabe o instituto da tentativa. Embora, faticamente, seja um crime tentado. Tudo bem? Nesse caso, não cabe o instituto da tentativa. Com isso, fechamos o nosso instituto da tentativa penal. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.